Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube para a edição número 4 do Na Cornetagem. Já destacando aqui e cornetando a ausência hoje de Lucas Guanais. Deve estar preso em São Paulo por conta de toda a chuva, né? Aliás, a coisa tá feia. Essa semana, se você puder ficar na sua casa, fique pelo menos no começo dela, né? Fique na sua casa, tranquilo, suave, sossegado, porque a chuvarada tá brava, né? Inclusive para sair de Bauru tá muito complicado. A rodovia Marechal Rondon, inclusive, interditada, um caminho para São Paulo, mas estamos aqui firmes e fortes enquanto o Lucas Guanais está preso no trânsito. O Fábio Toledo está com a gente. Fabião, uma boa semana. O que nós vamos começar a elogiar e cornetar aqui, Fábio? Eu posso escolher então? À vontade, fica à vontade. Hoje o Lucas, o que você manda no programa? Vamos começar falando, acho que do time que nessa semana se destacou mais, né? Vamos falar do basquete, do Bauru Basquete, que nessa semana merece todos os elogios. Com certeza, 2 vitórias, né? E aqui vai o nosso joinha para o técnico Demetrios Ferraciu e os jogadores. 2 vitórias importantes, a primeira contra o Corinthians e a segunda contra a equipe do Pinheiros. E daquela estimativa do Demetrios, né, de 10 vitórias no retorno, ele já conseguiu 4 em 4 jogos. Ou seja, Fábio, não dá para cravar se ele vai conseguir ou não atingir essa meta. Mas o time tem produzido e tem jogado a ponto de se realmente entender que é possível atingir essa meta. Não dá para cravar nada, né? Nesse NBB tá muito equilibrado, os jogos decididos no final, né? Não apenas confrontos diretos, mas duelo de 10º contra 2º tá bem disputado. Então não dá para cravar nada. É um objetivo até agora, depois dessas 2 vitórias, possível de ser alcançado, né? Até pelo que o Bauru Basquete mostrou nesses 4 jogos realizados. Mas seguir a mesma toada desses jogos, indo jogo a jogo, né? Trabalhando, pensando no próximo adversário para conseguir cada vitória, né? Contra o Corinthians foi uma estratégia, contra o Pinheiros foi outra, totalmente diferente, né? A defesa no jogo contra o Pinheiros foi decisiva para abertura de vantagem, né? Travando o jogo do Bennett, do Betinho. O Betinho fez 17 pontos mesmo com o jogo sendo travado, né? Marcação dupla em cima dele. E o time bauruense conseguiu as 2 vitórias importantes contra adversários dentro do G8 ali, né? Que é onde o Bauru já deveria estar, né? Desde o primeiro turno. Agora, fica aquela pergunta: o que mudou no Bauru Basquete? Quando você questiona isso aos jogadores e principalmente à comissão técnica, a resposta é de que agora o elenco está completo. É só isso? É só o elenco que está completo? Ou existem outros elementos que estão levando essa melhor equipe do Bauru Basquete? Eu acho que não apenas isso, né, do elenco. Acho que o trabalho, os treinamentos entre o último jogo do primeiro turno e o começo do retorno foram praticamente ali uns 15 dias, né? 2 ou até 3 semanas de trabalho. 2, né? Porque teve a parada das férias no fim do ano. 2 semanas de trabalho que o Demetrios conseguiu encontrar ali, né? O melhor trabalho para o seu time. Trabalhando transição rápida. Eu acompanhei um treino só do Bauru Basquete nesse período. E foi um treino trabalhado justamente numa transição de 3 jogadores. E que a gente vê bastante nos jogos do Bauru Basquete, né? O ataque com 3 jogadores, um ataque rápido que acaba decidindo rapidamente. E isso ajuda o Bauru a trabalhar, né, o seu placar dentro dos jogos. A transição é o principal elemento da equipe bauruense, já que tem uma forte defesa, né, já que trabalha defensivamente muito bem, consegue essas bolas em transição que garantem bastante pontos durante os jogos. Mas também nessa sequência de 4 jogos, chama atenção o trabalho também do 5 contra 5 contra o adversário, que geralmente lá no primeiro turno estava bastante complicado, né?
individualizava demais as jogadas, né? O Fagiano. Era a Fagiano dependência, Nick dependência, e você não vê mais isso nesse momento do campeonato. E o Fagiano jogando lá 35 minutos ali, ficava bastante cansado, né? E chegava na reta final do jogo, ele já não estava rendendo o suficiente, né? E agora, com o trabalho do ataque funcionando melhor, né? O Renato trabalhando melhor, o Jaú aparecendo bem, até mesmo agora, aí sim, né? A presença do Larry, isso dá mais condições, tanto até para o Fagiano descansar durante o jogo e aparecer em momentos importantes, como também para todo o elenco funcionar corretamente. E a presença do Draper, né? Sendo fundamental nessa mudança também. É um cara de melhor arremesso, uma transição rápida e presença de garrafão que garante um início muito bom do Bauru Basquete, o único invicto no retorno do NBB, né? Pois é, dos 16 times que jogam o NBB, o único time que ainda não perdeu no retorno foi exatamente a equipe do Bauru Basquete. Então fica aí a pergunta, essa semana são 2 jogos no Nordeste, quarta-feira contra o Unifacis em Campina Grande, pela primeira vez na história o Bauru Basquete jogará em Campina Grande. O clássico do Jacaré contra o Dragão. É o Jacaré contra o Dragão, né? E agora, no primeiro turno foi aqui na Caverna do Dragão, agora vai ser lá na boca do Jacaré. E na sexta-feira o time pega o Basquete Cearense lá em Fortaleza. São os 2 jogos aí na sequência. Dá para sonhar em 2 vitórias? Você acha difícil, complicado? Se perder uma não é o fim do mundo, o que é que você pensa? Tem que manter a postura que apresentou nos 4 jogos, né? Para o objetivo das 10 vitórias em 15 partidas, vencer tanto em Campina Grande como em Fortaleza seria muito bom para esse objetivo. Porque aí o time já chegava a 6 vitórias, né, no campeonato, e isso já deixaria encaminhado, né, esse objetivo. Até por conta dos jogos que vai fazer em casa ainda, contra Pato, Brasília, tem um duelo importante contra o Minas na panela de pressão. Então, essas 2 vitórias seriam muito importantes. Mas o Unifacis é uma equipe difícil de se enfrentar lá em Campina Grande, né? É um time que tem uma intensidade dentro da sua quadra e um elenco, né? Um trabalho do elenco muito, muito forte, né? Tem o Pepo Vidal, o Barnes, o Gemadinha, que vem do banco, determinados jogos vai bem, um garrafão forte com o João Vitor e Douglas Nunes. Então vai ser um duelo muito importante, difícil. Bauru tem a chance, né, de vencer, claro, mas... Vai jogar no Caldeirãozinho, né? Ginásio pequeno, e a torcida vai. Então vai ser... Não vai ser surpresa, né, uma vitória bauruense, mas é um jogo complicado. Já contra o Basquete Cearense é necessário vencer, pensando nesse objetivo de 10 vitórias, porque é um adversário que todo mundo está vencendo, né? Os adversários de G8 estão vencendo. O Basquete Cearense está complicando o jogo dos adversários nessas últimas partidas. Aí o Mogi teve que endurecer ali para conseguir a vitória. Venceu o São José fora de casa também. O Bright está jogando muito bem, o armador do Basquete Cearense. Para quem confere nossos destaques no Locomotiva Esportiva, nas 2 últimas semanas o Bright foi eleito o melhor armador. Está chamando a responsabilidade lá no Basquete Cearense, então tem que fazer um trabalho pensando nisso também. Mas, claro, o favoritismo é bauruense, tem que fazer valer isso, até pelo que vem jogando até aqui no NBB nesse retorno. Portanto, até para você que nos acompanha no canal do YouTube, se programar, quarta-feira, 7h30, tem o jogo contra o Unifacisa. Na sexta-feira, 8 da noite, salvo engano, né? 8 da noite, o jogo contra a equipe do Basquete Cearense, o Bauru Basquete, que viaja na terça-feira para o Nordeste brasileiro, bem cedinho, às 6 horas da manhã, já segue viagem para Campina Grande e por lá fica até o final da semana. Bom, falamos do Dragão, que vive um bom momento, e agora? Você quer falar sobre o quê? Bom, vamos seguir no bom momento, depois a gente, né? Vamos falar do Noroeste também, mais um invicto nesse ano, né? Eu já vi que vai ter cornetagem pro vôlei hoje. Mas
Vamos falar do Noroeste. Eu não vou chegar a dar uma cornetada no Noroeste, não é isso. Até porque se eu vim aqui e dar uma cornetada num time que é líder, invicto, 100% de aproveitamento, melhor performance de todos os times, Série A1, A2 e A3, vocês vão me chamar de louco. Tem torcedor já comparando com o Liverpool, hein? O Liverpool caipira. Será? Meu Deus. Calma, muita calma. E até em cima disso, eu quero fazer uma observação. Em termos de resultados, é uma campanha irretocável e irrepreensível. Mas eu confesso que o jogo de sábado me deixou um pouco preocupado. Sinto o Noroeste um pouco previsível. O Noroeste já passou a encontrar dificuldades. É óbvio, não é toda partida que o Noroeste vai estar 100%, não é toda partida que o Noroeste vai jogar bem, mas me preocupa uma questão: como vai ser o poder de reação do Noroeste a partir do momento que ele encontrar uma adversidade? Até agora, foram 4 jogos, foram 4 vitórias, não vou dizer tranquilas, porque o Noroeste foi ameaçado, mas são vitórias que tiveram basicamente uma mesma característica. O Noroeste saiu na frente, abriu uma vantagem, controlou o jogo. Foi assim na estreia, onde o Noroeste em 12 minutos estava ganhando de 2-0. Foi assim contra o Marília, ele fez 1-0 aqui com 8 minutos de jogo, depois controlou o jogo. Foi assim em Rio Preto, quando ele abriu 1-0 no primeiro tempo, depois ampliou no segundo tempo, e aí praticamente matou o jogo. O Rio Preto não conseguiu esboçar a reação. Mas eu confesso que no sábado, diante do Lanterna, que até mostrou um pouco de qualidade no primeiro tempo e ameaçou o Noroeste, diferente dos outros jogos, só conseguiu marcar o primeiro gol a 35 minutos de jogo. O Noroeste correu um pouco mais de perigo contra o Paulista. Talvez se o Paulista tivesse um time um pouco mais experiente, eu não vou nem dizer do ponto de vista de qualidade, porque é uma molecada que até tem a sua qualidade, mas falta um pouco mais de bagagem, um pouco mais de malandragem. Se o Cafu fosse um pouco mais malandro, ele teria conquistado um pênalti na primeira etapa. E por aí vai. No comecinho do jogo, né? No comecinho do jogo. A minha pergunta é a seguinte, Fábio: como o Noroeste vai reagir a partir do momento que ele tomar um gol? Ou que ele ficar atrás? Porque até agora, o goleiro Pablo, inclusive calando os cornetas de plantão, mas quem é o Pablo? Jogou no Arapongas do Paraná, terceira... O que é isso? Terceira divisão do Paraná. Eu tive colega meu de equipe e torcedor falando: o Noroeste, quando o Pablo foi contratado, o Noroeste precisa trazer um goleiro mais experiente. E o Pablo está calando a boca aí desses críticos. A dupla de zaga irretocável, Jean-Pierre e Guilherme Teixeira. Tanto é que o Guilherme é o artilheiro do time no campeonato. Artilheiro da A3, inclusive, com 3 gols. Não sofreram gols, e o Guilherme é o artilheiro da competição. Jonatas Paulista e Blade. Se o Blade não foi tão brilhante como em outros jogos, mas mantém a regularidade. Quer dizer, a gente não está nem lembrando de França. O Pedro continua com a sua velocidade no ataque ao lado do Fabrício. O Yamada, podemos questionar, está um pouco preciosista, às vezes segurando um pouco a bola, mas continua bem no time. Enfim, num todo, o Noroeste vai muito bem. Mas no jogo contra o Paulista, não sei se você concorda, os 2 laterais não foram tão bem assim, e aí o Paulista levou perigo. E fica a questão: como é que o Noroeste vai absorver um placar adverso? O Noroeste ainda não passou por isso no campeonato. Mas no mais, evidentemente, torcedor, festeje, né? É o momento ímpar na história noroestina. Para saber como é que vai acontecer isso, só rolando mesmo, né? O fato de o Noroeste sair atrás em algum momento do campeonato. Lembra muito a época do Palmeiras do Filipão, né? Que conseguia, quando
abria o placar, saía na frente, ninguém conseguia, né, alcançá-lo, né? E eu acho que isso tem que ser elogiado, é digno. Quando o Noroeste faz 1-0, o adversário encontra muita dificuldade para fazer o gol. E tá difícil você arrumar um elemento para cornetar o Noroeste, porque a campanha é tão boa. Só que eu acho que também a gente tem essa função de fazer essa reflexão, né? Eu acho muito difícil que o Noroeste mantenha essa performance até o final do campeonato. E eu não estou dizendo para o Noroeste tomar o gol, não é isso. Mas eu estou muito curioso para saber como é que vai ser a reação deste grupo numa hora de dificuldade, numa hora que estiver atrás no jogo, na hora que o adversário estiver na frente, causar uma real dificuldade, qual vai ser o poder de reação dessa equipe. E eu acho que é importante o Noroeste passar por essa situação, porque eu tenho absoluta certeza, o Noroeste vai estar entre os 8, e a tendência é que ele seja o primeiro colocado com o pé nas costas. Eu não tenho dúvidas disso, até pelo nível das outras equipes. Mas o campeonato não termina na 15ª rodada. Ele tem outro elemento que é o mata-mata, e aí o mata-mata é dia. Se você está num dia infeliz e de repente você leva um gol, como é que você vai reagir a isso? Então é só essa curiosidade que eu tenho. Eu não estou querendo aqui achar teoria de conspiração, longe disso, né? Ser um cara perfeccionista ou buscar a perfeição como excelência, não é isso. Mas fica para mim essa curiosidade. Como é que o Noroeste vai reagir numa situação de dificuldade? A questão da A3 é que é praticamente 2 torneios em um, né? Tem a fase classificatória e depois você mata-mata. A gente lembra no ano passado que o Velo Clube fez primeira fase fantástico. O que o Velo Clube fez no ano passado, o Noroeste está fazendo esse ano. O que aconteceu com o Velo? Foi eliminado nas quartas do primeiro mata-mata. Pro Osasco, que terminou em 8º, né, na fase classificatória. Então são 2 torneios em um. O Noroeste já provou aí que se fosse pontos corridos, talvez já teria garantido, né? Se fosse em 19... O Luiz, ele montou um time da Série A3 e foi campeão em 95, quando era pontos corridos. Retorno em 1995, o Noroeste subiu com 4 rodadas de antecedência e foi campeão com 3 rodadas de antecedência. Mas era ponto corrido, turno e retorno. E inclusive em 95, o início dele não foi tão avassalador como esse agora. Eu me lembro que em 95 ele foi jogar um jogo com o Paulista em Jundiaí e levou de 3-0 lá. Quando o Paulista de Jundiaí tinha o Toninho Cerezo, inclusive, em 1995. É outro momento, é outra história, mas é só essa curiosidade que eu tenho. É uma questão a se, né, notar, vai depender muito de como acontecer, né? Mas eu acho que o Noroeste, ele, pela quantidade, né, pela qualidade do elenco que ele tem, acho que tem condições, claro, de prestar atenção, né, de ter condições para dar uma resposta quando vier essa questão. Mas ao momento, né, o Noroeste trabalha muito no jogo de transição, né, de contra-ataque. Geralmente quando o adversário sai na frente, é ele quem recua e o Noroeste vai ter que propor mais o jogo. Então é algo que vai exigir mais da criação noroestina, né, que contra o Paulista o Paulista conseguiu fechar um pouco mais, né, evitando lances de velocidade do Noroeste, principalmente no primeiro tempo, e o Noroeste teve que fazer uma proposição maior de jogo, né, de trabalhar na sua criação, teve um pouco de dificuldade nisso. A bola rodava um pouco mais, os zagueiros tiveram que tocar mais na bola ali, e o Noroeste teve dificuldades para chegar à meta adversária. Mas aí aos poucos foi encontrando, né, possibilidades. O gol noroestino veio na bola parada, que vai ser muito importante para essa 3, e até por conta dessa dificuldade de criação que eu vejo não apenas um problema do Noroeste, como toda a Série A3, né, tem dificuldades na criação. Cabe a bola parada definir muitas partidas, como foi contra o Paulista. O gol de cabeça do Guilherme Teixeira, mais um dele, mostra a importância de você ter esse quesito, né, fazendo a diferença. Então, até por conta da dificuldade do noroestino dos atacantes de fazer gol, né? Apesar do Pedro Felipe ser um jogador veloz, conseguindo espaços nos adversários,
o Noroeste perde gols ali, né, com centroavantes. Vamos ver como é que no decorrer da A3 fica tudo isso. Mas o fato é que quando você tem um zagueiro como artilheiro, muitas vezes esconde a falta de ter um centroavante ali ou de um ataque mais funcional. Noroeste no segundo tempo, por exemplo, teve 3 contragolpes. Principalmente depois da expulsão do Carrasco, Sim. que foi o fator decisivo do jogo. O Paulista mexeu bem, foi incisivo, estava buscando o primeiro gol, aí teve o momento da expulsão, onde com 1 a menos ficou a caráter para o Noroeste matar o jogo. Né? E 2 contragolpes, se eu não me engano, foram puxados pelo Yamada, 3 contra 2, e aí por preciosismo ali dos jogadores, acabaram que não deu muito certo, né? Foi um cruzamento que a zaga afastou, e o outro foi um chute de fora da área, né? No contragolpe você tem que chegar dentro da área, né? Com um jogador a mais ainda no contra-ataque, tinha que chegar à frente e na cara do gol, coisa que não aconteceu. Então, o Noroeste tem que trabalhar também essas situações de transição que deram certo nas outras partidas, mas contra o Paulista não deu, e é importante que sempre que o Noroeste tem essas opções, essas oportunidades, principalmente no segundo tempo, quando tiver à frente no placar, para conseguir ampliar, né, e conseguir a vitória com mais tranquilidade. O Noroeste ainda não sofreu gols, um pouco da qualidade também da sua defesa, um pouco da falta de qualidade dos adversários também. Sim. O Paulista teve uma chance clara de gol no segundo tempo, uma cabeçada na pequena área, sozinho, que o Robinho, né, que tinha acabado de entrar, perdeu. Robinho cabeceou para fora. Então tem um pouco de sorte também, né, esse fato do Noroeste não ter sofrido gols, mas fato é que até o momento o time está sendo aí a equipe a ser batida, né, na Série A3 até aqui, com um desempenho do mais alto nível pro futebol no estado como um todo. Sem dúvida, os números são incontestáveis. Bom, deixa eu dar uma cornetada, porque esse programa chama na cornetagem, né? Se não tiver cornetada... Estamos elogiando muito, né? Hoje tá tudo light, tá tudo bonito, é a chuva, né? Mas o detalhe é o seguinte, eu preciso dar uma cornetada aqui na Federação Paulista de Futebol, que exige tanto da gente, né? Profissional tem que estar credenciado, né, tem que mandar lá o e-mail para a federação para trabalhar no gramado, com antecedência, tem que ficar em determinada posição. Quer dizer, a federação se preocupa com tantos detalhes e enche tanto o saco para a imprensa trabalhar, só que, por outro, ela tem uns vacilos que eu diria até um certo ponto bizarros. Sábado eu presenciei um deles. É inadmissível, e existem outras saídas ali no estádio Alfredo de Castilho, ou que se pense algo nesse sentido, mas o constrangimento pelo qual, desnecessário, os dirigentes do Paulista passaram no final do jogo, é algo que precisa ser repensado pela Federação Paulista de Futebol. Para as pessoas em casa entenderem, existem vários fiscais da federação na partida e 1 ou 2 acompanham a diretoria da equipe visitante. E a diretoria da equipe visitante ficou durante todo o jogo ali nas cabines de imprensa, onde nós, emissoras de rádio, transmitimos, onde o Fábio também fica para fazer o trabalho dele por Locomotiva. Até aí tudo bem. Ok, não sou contra que eles fiquem ali. O problema é que na hora que termina o jogo, você sai ali da cabine, você tem que atravessar todo o estádio. Primeiro você passa no meio da torcida do Noroeste. Até aí tudo bem, porque a torcida do Noroeste não vai conhecer os dirigentes do Paulista. Sim. Mas aí você tem que passar também por onde está o torcedor do Paulista. E o torcedor do Paulista estava bravo, né? Com certeza. Eram 8, 9, e o torcedor está na dele. Eu não estou aqui criticando o torcedor do Paulista está revoltado com o time dele, porque o time dele é o Lanterna, jogou 4 partidas e acabou perdendo 3 jogos. Existe o fantasma da Bezinha de novo para o torcedor, porque o Paulista, o ano passado, jogou a Bezinha. O torcedor está na dele. E o torcedor, entre aspas, né, enquadrou os dirigentes ali.
Foi uma conversa até ríspida, né? Os torcedores estavam bastante exaltados. Quer dizer, por pouco é que o próprio dirigente do Paulista, o Rick, teve muita serenidade. Ele não perdeu a cabeça. Ele aceitou ali as críticas até de forma veemente dos torcedores e tentou, de uma maneira tranquila, responder e apaziguar a situação. Mas é algo que é completamente desnecessário. O que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: a federação às vezes se preocupa com detalhes tão insignificantes, que é onde o profissional da imprensa vai trabalhar, que o cara não pode entrevistar o treinador antes do início do jogo, se preocupa com tantas bobagens que não vai alterar em nada no espetáculo da partida, e aquilo que pode ser perigoso, né, acontecer uma agressão física, envolvendo torcida e dirigente, ela não se preocupa. E quase aconteceu isso sábado em Bauru. Então fica aqui o nosso alerta aos dirigentes da Federação Paulista, ou aqueles que são responsáveis em organizar o evento, se atentem em coisas que realmente são importantes e não encham tanto o saco naquilo que não vai acrescentar nada. Está dado o recado. Merecido, né? O tratamento da Federação Paulista com suas próprias competições é risível, né? Então, que seja feito um trabalho melhor, não tanto nas burocracias para a cobertura da imprensa, né? Exato. Se preocupa em tanta besteirinha, tanta bobagem. O repórter tem que ficar atrás de tal placa, né? Porque certa do lado direito certa distância, porque em tal lado atrapalha não sei o quê. Mas enfim, os caras alegam, atrapalha. Não pode entrevistar o treinador e os jogadores antes do início do jogo. Quer dizer, impõe um monte de coisa, mas aquilo que ela tem que se preocupar, que é inclusive a segurança física do dirigente de clube, ela não se preocupou sábado. Os caras quase apanharam. Os caras quase apanharam aqui em Bauru. Então, eu estou falando isso porque eu vi, eu estava junto. Eu, inclusive, no final do jogo, entrevistei os dirigentes do Paulista, até porque, jornalisticamente, eu estava fazendo o jogo para Jundiaí, e minha preocupação era: o técnico vai ficar, não vai ficar, vai trazer jogador, não vai trazer jogador, vai ser tomada alguma atitude. Então eu fui descendo da cabine até o vestiário para ouvir os personagens. E presenciei tudo o que aconteceu ali na arquibancada da torcida visitante. Uma beiçada que não pode acontecer mais. Vamos para o próximo tema, Fábio Toledo? Podemos ir, falta um, né? Temos aí o match point do nosso... A beiçada, você quer começar pela beiçada ou você quer começar pelo jogo? Não, vamos pro jogo aí. Então vai. Bom, a equipe do SESI Vôlei Bauru teve a oportunidade de se recuperar depois daquela derrota na semana anterior para o Sesc Rio. Anteriormente conseguiu vencer a equipe do São Paulo Barueri lá fora de casa por 3-2 no tie-break. Um resultado que poderia até ter sido evitado, poderia ter sido uma vitória por 3-1 ou 3-0 para garantir 3 pontos, visando a busca pela quarta posição, que é do Osasco. Posteriormente teve a sorte do Osasco perder para o São Paulo Barueri por 3-0, um atropelamento inclusive do Barueri contra o Osasco, em Osasco. E aí o time bauruense teve também a oportunidade de responder ao jogo da Copa Brasil, que foi derrotado pelo Sesc Rio, enfrentando novamente as cariocas, agora na panela de pressão, um bom público, e o time bauruense começou com dificuldades novamente, né? Chegou a ficar 2-0 o placar. Esperava-se até que, depois do que aconteceu nos 2 sets, ou fizesse de fato os 3-0 da equipe carioca, ou ocorresse uma resposta bauruense, que de fato aconteceu. Felizmente isso aconteceu, né? Na Bacia das Almas, no último set, conseguiu essa resposta, que levou ao tie-break, com um desempenho muito bom aí da equipe bauruense. Porém, aí na reta final, acabou que
Bem no final mesmo, né? No match point. No match point, num erro de posicionamento da Polina Rahimova, veio o ponto do set do Sesc Rio. Um ponto ganho no grito, na minha opinião, do Bernardinho, que apontou ali, né, a movimentação errada da Polina. Na verdade, não foi nem o Bernardinho, foi o assistente dele. Os dois. Foi os dois. Foram os dois. É claro que aí o Bernardinho... Eu acho que são 3 pontos a se analisar nesse lance. Primeiro, é inadmissível o vacilo do time bauruense. Ponto. Falta de leitura de jogo, né? Isso não pode acontecer com um time de colegial. E já é a segunda vez que acontece com o SESI Vôlei Bauru, coincidência ou não, num jogo contra o Rio de Janeiro. Momento decisivo, inclusive. Então, isso não pode acontecer com um time de colegial. Errar rodízio. Eu lembro quando eu jogava vôlei na escola, isso faz tempo, mas a primeira atenção que a gente tinha era com a questão do rodízio, né? Você tá, né? Para quem não está no dia a dia no vôlei, você faz o rodízio de posições. Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que é a posição do saque. Depois você vem para o meio na defesa. Depois você vem do lado esquerdo da defesa. Aí você vem para a entrada de rede, meio de rede, saída de rede e volta para o saque. São as posições que você alterna a cada ponto que você conquista. No caso, a Polina, ela era para estar na posição 3 e antes mesmo do saque da Fabiola, ela já estava na posição 1. Exato. Já errou. Faz tanto tempo isso aí que eu estou falando que na época tinha vantagem ainda, né? Eu sou do tempo que jogava vôlei, que o set terminava com 15 pontos, mas tinha vantagem. Mas enfim, inadmissível esse vacilo. Não pode acontecer. Segundo ponto, o time bauruense até está contestando e talvez entre com alguma representação, apesar que eu acho que particularmente não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Mas eu acho que até deve entrar a questão do erro da arbitragem, porque a regra é clara, como diria o outro poeta. Você só pode confirmar o ponto depois do saque. A arbitragem confirmou antes, na hora que a Fabiola iria fazer o serviço. É o que o time bauruense está contestando, que a reclamação veemente do Bernardinho e do seu assistente ocorreu antes do saque da Fabiola. Então que, na verdade, teria que acontecer o processo inverso. A arbitragem não poderia punir a equipe bauruense, e sim o Sesc Rio de Janeiro, pela reclamação do Bernardinho e assistente. Eles deveriam receber o cartão amarelo, como eles já tinham recebido no jogo. Eles deveriam receber o cartão vermelho e aí mudaria a história. É um pouco viajante, né? Não vou dizer que é viajante. Faz sentido essa reclamação bauruense, só que eu acho que não vai dar em nada, porque aí vem a minha terceira contestação. E aí eu assino embaixo com o que a Dani Lins falou no final do jogo. Todo mundo borra de medo do Bernardinho. Anderson falou isso também, né? A começar da arbitragem. A arbitragem no Brasil tem um profundo... Não vou falar a palavra respeito, não é respeito não. É medo mesmo. Tem medo, treme na base com o senhor Bernardo Rezende. Então isso precisa mudar. O Bernardo Rezende, ele é tão treinador como o Anderson Rodrigues, como o Sérgio Negrão do Pinheiros, como o Wilmer do Fluminense, como é o Luiz Omar lá do Osasco, como é o Zé Roberto Guimarães. Ele está na mesma situação. Ele é apenas um treinador. É óbvio que ele tem uma história maravilhosa no esporte. Todos nós devemos respeitar as conquistas, o que o Bernardinho escreveu na sua trajetória profissional, que é uma história maravilhosa, né? Que inclusive nós retratamos aqui, inclusive numa reportagem do Fábio Toledo essa semana no nosso canal do YouTube. Uma coisa é o Bernardinho, vencedor de títulos, história maravilhosa, esportiva. A figura esportiva. Outra coisa é o Bernardinho, treinador. O fato dele ser, né, um ídolo do esporte, um cara extremamente vencedor, não lhe dá o direito de querer ficar apitando o jogo e a arbitragem ser conivente com isso. A arbitragem precisa ter postura.
né? A comissão de arbitragem da CBV tem que orientar os seus árbitros. Olha, o cara não pode toda hora ficar ganhando no grito, como ele sempre ganha. É isso que precisa mudar. É esse tipo de postura, esse tipo de atitude por parte da arbitragem. Ele está na dele. Se ele não é punido, se não acontece nada, ele vai, entre aspas, apitar o jogo. Então, é essa postura que tem que mudar. Então, a minha cornetagem vai, primeiro, para a equipe bauruense, que deu uma beiçada que não poderia dar no jogo. Depois de uma reação tão bonita. E aqui méritos para o Anderson, que mexeu, colocou a Tiffany e a Denise no jogo e mudou. Talvez ele tenha achado até um caminho para derrotar um Sesc Rio de Janeiro lá na frente, numa possível semifinal de Superliga, que eu acho que pode acontecer. Pode acontecer. Agora, o time não pode dar um vacilo como esse. E segundo, a arbitragem precisa ter postura de arbitragem, né? Ela tem que aplicar a regra e se impor para isso. Eu não conheço ninguém dessa comissão de arbitragem da Superliga, mas para quem dá o aval, é claro que as equipes também aceitaram, mas para quem dá o aval de apenas os jogos em Minas Gerais ter o desafio, não tem condição de ser respeitada. Não se dá condição igual para todas as partidas. Isso já é lamentável e até revoltante. E não é só no jogo da sexta não, Fábio. Se a gente for voltar um pouquinho, o jogo contra o Pinheiros foi prejudicado por erro de arbitragem. Todo jogo tem, que se tem o desafio, o erro não seria cometido. Então você está plenamente correto no que você falou. E eu vou acrescentar uma situação. Se gasta tanto na montagem das equipes, tem time aí com investimento de 1 milhão, R$500 mil por mês em montagem de equipe nessa Superliga, por que não se diminuir um pouco esse dinheiro com o jogador e se investir um pouco mais na tecnologia? Já, ajudaria em muitos lances problemáticos, para o voleibol. Inclusive, uma das falas da Denise, no pós-jogo também foi essa dessa falta de, até mesmo pela questão da tecnologia já estar presente na Europa, nas competições internacionais, a falta da atualização do voleibol brasileiro, que se vende todo, como o melhor voleibol do mundo, aí, até pelos títulos que foi conquistado nos últimos anos, nas últimas décadas. Não tem essa mesma atualização aí na questão de tecnologia, que está sendo tão bem implementada no restante do mundo, que garante com que o produto das ligas sejam melhores, vistos. E até mesmo valorizados, cara. Sim, valorizados. Porque hoje é um business, é um negócio, e o patrocinador, ele quer, a transparência, a lisura. Eu não estou dizendo que não houve isso, não entendo assim. Eu acho que o problema não foi de arbitragem mal intencionada, não foi nada disso. Mas precisamos melhorar o nível. Hoje, no esporte como um todo, você tem uma supervalorização dos atletas, supervalorização dos treinadores, mas ainda você tem uma pouca valorização da arbitragem. E aí eu falo que não é só no aspecto financeiro, não. É no aspecto de preparação. Sim. Se hoje o atleta, ele tem aí uma super preparação, com pré-temporada, com suplemento alimentar, com treinamentos específicos. Isso vale para o futebol, para o vôlei, para qualquer outra modalidade esportiva. A gente não vê o mesmo para a arbitragem. A arbitragem ainda não é profissionalizada, os caras vivem isso como bico. Essa que é a grande verdade. É complemento de renda. Então o cara não pode se dedicar exclusivamente àquilo. O cara não tem uma preparação exclusiva daquilo. E é preciso ter essa reciclagem. Porque se há hoje um nível de excelência em todos os aspectos, até sob o ponto de vista jornalístico, hoje a cobertura é muito mais especializada do que era há anos atrás.
é preciso que a arbitragem também caminhe nesse mesmo sentido. Tem transmissão de todos os jogos, né? Tem esse avanço, todo mundo pode ver qualquer partida da Superliga, masculina ou feminina. Hoje está avançado em todos os sentidos, Fábio, menos a arbitragem. E a arbitragem não tem essa mesma questão. Né? O único avanço foi a introdução do recurso eletrônico, mas ele não é utilizado em todos os jogos. É igual agora o Paulistão. A federação vai pagar milhões aí para as equipes de premiação e ela só vai investir na tecnologia do VAR a partir das quartas. E quantas beiçadas já aconteceram nesse início de Paulistão? Né? Quantos erros? Então, é isso que precisa ser analisado. Hoje se investe muito de um lado, mas não se investe do outro, que é tão importante quanto. Porque a arbitragem, ela hoje é tão protagonista no espetáculo como os jogadores. Sim, e falando em espetáculo, foi um jogo fantástico, né, do Sesc contra o SESI, e o Anderson, pelo menos para essa partida, encontrou, né, a formação adequada durante o jogo. A Denise vai fazer muita diferença para a equipe bauruense quando ela encaixar de vez na equipe, pela vibração que ela traz para dentro da quadra, pela leitura de jogo que ela tem ali como central, no bloqueio e nas bolas em sintonia com a Dani Lins. Então vai trazer um retorno muito bom para a equipe bauruense, para esse restante da Superliga. A Tiffany nesse jogo funcionou, mas como o próprio Anderson falou no pós-jogo, em outros não vai dar muito certo, vai depender da partida. Então cabe ao Anderson, né, como ele fez nesse jogo contra o Sesc, buscar a melhor leitura de jogo, né, da parte dele, para ver se tem um retorno dentro de quadra nas alterações. Elenco ele tem, né? Testou a Kimberly, não deu certo. Poderia ter testado a Gleice, não deu certo. Não teve a Tássia, jogou a Júlia, e a Júlia foi bem na partida. Claro que teve aquelas faltas. Começou mal, mas depois pegou no breu. Ela teve dificuldades no passe em alguns momentos, mas fez boas defesas, né, em ataques do time do Rio de Janeiro. Então tem um elenco forte aqui pro Bauruense que poderia ter rendido muito mais no primeiro turno, e eu acho que o elenco todo sabe disso. E vai tentar responder agora nesse restante da Superliga, até a derrota no tie-break pro Sesc. Estava invicto também, né, na Superliga. Chamava até atenção, né, que o Sport Bauruense só tinha uma derrota no ano, que era justamente da Copa Brasil. Exato. Mas aí veio essa segunda derrota no tie-break. Tem que prestar um pouco mais atenção, né, nessas questões. Você mesmo falou durante a transmissão da Polina, ter uma queda de rendimento. É bom trabalhar isso durante as partidas, né? Talvez dando um pouco mais de fôlego para a Polina dentro do jogo, inserindo mais a Tiffany, já que é da mesma posição, para ter ela, né, que é a principal atacante da equipe, na reta final. A todo vapor. Bom, a gente está chegando ao final. Se você me permite, eu vou começar hoje com o joinha e com a cornetagem da semana sobre os temas. Permito. Meu joinha vai para o torcedor bauruense. Parabéns à torcida bauruense que está prestigiando as modalidades da cidade. Noroeste, com 8.000 pessoas, somado o jogo do Marília e o jogo do Paulista. Mais de 8.000 pessoas em 2 jogos. Ou seja, se já tira aí a média de mais de 4.000 torcedores nesse início de Série A3. Basquete, e parabéns à diretoria do Bauru Basquete, que quando vai mal eu corneto aqui mesmo. Não tem moleza. Mas quando vai bem eu elogio. Botou o ingresso a 10ão, lotada a panela de pressão no jogo contra o Corinthians e contra o Pinheiros. E o torcedor do vôlei também compareceu no jogo contra o Sesc. O ginásio estava cheio. Ou seja, nosso joinha dessa semana vai para a torcida bauruense, que está aproveitando o bom momento do nosso esporte e prestigiando as 3 modalidades esportivas. E o meu troféu cornetagem vai sair um pouco da esfera de Bauru. Vai para a diretoria do Clube de Regatas do Flamengo. Ontem, ou sábado, né? Sábado, completou 1 ano do incêndio lá no Ninho do Urubu, onde as crianças acabaram morrendo por conta da negligência
da diretoria do Flamengo. Se foi dessa diretoria ou da última, não importa. Mas, ou da anterior, não importa. O que importa é a falta de humanidade e de respeito dessa atual diretoria, que gasta milhões para contratar ou manter Gabigol, para contratar novos reforços para essa temporada, é Michael, é jogador que veio do Santos, enfim, o Flamengo gasta milhões para ter o seu time profissional, e parabéns nesse sentido, né, que hoje o Flamengo está num patamar acima dos demais do futebol brasileiro. Mas a mesma diretoria que até agora, né, vem arrastando na justiça a situação dessas famílias, e pior do que isso, porque eu não estou nem discutindo aqui o valor financeiro, quanto deve pagar, não é isso, mas é a falta de respeito com as famílias. Salvo engano, as famílias queriam fazer um evento lá no Ninho do Urubu e foram impedidas por esta diretoria do Flamengo, uma diretoria insensível. Eu queria ver se o presidente ou o diretor de futebol do Flamengo tivesse um filho e esse filho tivesse morrido nesse incêndio. Qual seria a postura dele? Qual seria a atitude dele? Lamentável, né? O Flamengo é tão pujante num aspecto, que é montar o seu time profissional, e tão insensível com aquelas famílias que perderam os seus filhos nessa tragédia. Repito, não é nenhum dinheiro que vai trazer esses meninos de volta, mas essas famílias mereciam o mínimo de respeito por parte desses dirigentes que, para mim, infelizmente, não são dirigentes de verdade. Mostram uma total insensibilidade nesse quesito. Justamente, né? Faltou muita sensibilidade desde do acontecido, né? E inclusive os pais, né? Os familiares dessas vítimas não cobram tanto o dinheiro, eles cobram justiça, porque até agora ninguém foi preso pela insanidade que acontecia ali. E aí não venham com... Desculpa, Fábio, mas isso aí está entalado. Não venham com hipocrisia no Maracanã, no jogo contra o Madureira, querer fazer mosaico, um monte de coisas lá. Vocês têm que tomar atitude na questão do respeito com as famílias. Não venham querer fazer média de politicamente correto, que é pura hipocrisia isso. Completamente, né? E o time do Flamengo... a diretoria em si, né? Claro que eu até ouvindo um podcast aí com o Mauro César Pereira, ele falou que não é todos a diretoria que tem essa ideia. Muitos criticaram o fato do Rodolfo Landim, né, o presidente do Flamengo, não liberar, né, a entrada das pessoas por lá. Muita gente não está gostando dentro da diretoria do Flamengo. Mas tem que se louvar também o que a torcida do Flamengo está fazendo com esse apoio de nunca esquecer esses garotos lá que passaram por essa tragédia no Ninho do Urubu. Inclusive, vale destacar, né? Jogadores que sobreviveram a esse acontecido foram dispensados do Flamengo. O Flamengo falando que era só por questão técnica. Pelo amor de Deus, gente, isso é mais insensível ainda, né? O jogador que passou pelo que passou, provavelmente mentalmente isso acabou com o atleta, passando por essa dificuldade gigantesca, acaba sendo dispensado por falta por questão técnica apenas. Gente, tenha mais sensibilidade, né, com o ser humano, e isso falta no Flamengo, que está querendo agir como uma empresa. Empresa também tem que ter sensibilidade nessas questões de tragédia, principalmente. Esse é o grande problema. Só se pensa no business, no dinheiro, no negócio, e esquece o lado do ser humano. É por isso que a nossa sociedade está falida como está. É por isso que filha mata pai e mãe, e aí chega lá no depoimento, não tem sensibilidade nenhuma, né? Nem chorar chora. É por isso que a nossa sociedade está falida, né? Porque só se pensa em dinheiro, em negócio, e esquece
o lado humano. O Flamengo poderia ter dado um exemplo muito legal, mas infelizmente ele está dando um exemplo extremamente negativo. E o Flamengo quer tanto valorizar a sua marca, né? Aproveitar esse bom momento do futebol para valorizar a sua marca, está sendo comparado com o que a Vale fez em Brumadinho, para você ver a qualidade, né, dessa visão aí da marca Flamengo depois desse acontecido lá no Ninho do Urubu. Bem lembrado. E acho que seriam justamente essas duas, né? Meu joinha, minha cornetagem para o joinha. Então desculpa torcida. ter roubado. Joinha, então, já que você roubou o meu joinha, o joinha vai pro Bauru Basquete pela sequência positiva que tem. Vamos ver agora nesses confrontos fora de casa. E a cornetagem, já que você também pegou essa cornetagem gigantesca, vai para a seleção feminina de basquete, que depois aí desde 1992, disputando Jogos Olímpicos, está de fora dos Jogos de Tóquio. Precisava vencer apenas uma partida, ou contra Porto Rico, ou contra a França, ou contra a Austrália. Perdeu os 3. O mais palpável desses resultados seria contra Porto Rico. Não jogou bem, perdeu na prorrogação. Aí depois teve que fazer um milagre contra a Austrália. Jogou bem contra a Austrália, que é a seleção número 2 do mundo, mas prevaleceu a força australiana. O desempenho, né, da seleção feminina de basquete com o Zé Neto, né, de técnico, é bom. Foi campeã pan-americana depois de muitos anos, em cima dos Estados Unidos. Só que aí é um problema, Fábio, já que você tocou nesse assunto. Não é ganhar um pan-americano que a gente pode dizer, já melhorou o basquetebol feminino no país. Não. O problema do basquetebol feminino, você colocou bem. A última grande conquista do basquetebol feminino brasileiro é uma medalha olímpica em 96. Sim. Nós estamos em 2019, gente. Há muito tempo o basquetebol feminino no Brasil, depois da geração Paulo e Hortência, ele está falido. Por conta das más gestões da CBB, por conta da má fomentação do esporte, da massificação do basquetebol feminino no país. Os nossos campeonatos nacionais e estaduais são sofríveis. Já teve alguns anos atrás Campeonato Paulista ser um quadrangular. Base, então, né? Torneio de base? Não existe. Então, gente, o buraco é mais embaixo. A gente não pode só analisar o basquetebol feminino do Brasil por um trabalho pontual do Zé Neto, que é um excelente profissional. Eu acho que ele é uma vítima, como as jogadoras são vítimas do sistema do basquetebol feminino brasileiro. Fazer uma análise só do trabalho do Zé Neto é muito superficial num contexto onde a modalidade está falida há 20 anos. Há 20 anos o basquetebol feminino no país está falido. Depois que a Paula e a Hortência aposentaram, acabou. Né? Não venham dizer que estão fazendo um trabalho espetacular, a Liga, agora temos a Liga de Basquetebol Feminino. Não mudou nada. Não mudou nada, porque não tem base. O que a Liga Feminina, o que está trazendo aí de um monte de estrangeira, a Argentina, para ser protagonista, isso apenas significa o seguinte: a gente está formando muito poucas jogadoras num país continente. Essa é que é a grande verdade, né? Monta-se lá o time de 2, 3 meses no Maranhão, monta-se o time lá em Itu do Barbosa, né? Monta-se o time lá do Vendramini em Campinas. A competição é basicamente jogadoras que estão jogando na Europa ou nos Estados Unidos vêm nas férias aqui jogar. Então não dá. O basquetebol feminino do Brasil precisa ser revisto. O basquetebol masculino também não está muito diferente, não, mas ele tem um pouco mais de solidez, né? Porque a Liga já está aí há mais de 10 anos. Você tem um trabalho na base, e aí é mérito. A LDB é um campeonato legal. O que a Federação Paulista, bem ou mal, faz na sua base, ainda você consegue revelar jogadores. O masculino não está tão falido, mas em termos de seleção também não tem nada representativo há muito tempo. Agora, o feminino, vamos parar, sabe? Agora, fazer uma análise que o trabalho do Neto é bom ou ruim é muito superficial num universo onde a gente não tem a massificação do basquetebol feminino há mais de 20 anos, gente. Sim, e até para finalizar, né,
A gente teve essa oportunidade de dar sequência a um legado de grandes jogadoras, né? Da Magic Paula, da Hortência, da Janete, uma geração de ouro ali do basquete feminino, que posteriormente não foi aproveitado, assim como em muitos outros esportes em que teve aquele brilho esporádico, né? Como um Guga no tênis, por exemplo, e não foi bem aproveitado. O Brasil teve oportunidade para ser muito mais nesses esportes e não é, e dificilmente vai ser na sequência, né? Como está tudo ocorrendo nesse momento. É isso, meus amigos. Voltamos semana que vem, Fabião. A gente começou light, mas depois começamos a bater pesado, hein? Tem que dar sequência ao nome do programa. É isso aí. Semana que vem estaremos de volta, com a volta também do nosso repórter aquático, né? Deve estar aí com algum bote pelas estradas do Brasil e do estado de São Paulo por conta das fortes chuvas que estão acontecendo aqui no nosso estado. E aí é também a demonstração da falência do nosso sistema. E aí eu não falo só autoridades, eu falo também nós, população, muitas vezes somos responsáveis pelas catástrofes. Por quê? A gente joga lixo em lugar indevido, né? Joga sofá em boca de lobo, constrói de maneira desenfreada, sem nenhum planejamento. Hoje chove, não tem tanto lugar para escoar água. Tudo isso a gente precisa pensar para as gerações futuras. Se não pensa, acontece isso. Até semana que vem.